Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Tive um probleminha aqui com o meu microfone, mas aí agora deu certo aqui, tá bom? Então, vamos começar aí, então, a nossa live, né? E na live de hoje, né, nós iremos dar continuidade aí, né, sobre o assunto aí de seletores, né? Na última aula, deixa eu até mostrar aqui o Visual Studio, né? Eu deixei, deixa eu só voltar aqui. Tá certo. Bom, eu comentei, né, sobre seletores de elemento, né, expliquei o que que é um seletor, né, um seletor é composto aí basicamente por propriedades, né, e essas propriedades possuem chaves e valores, né, por exemplo, aqui a propriedade P, parágrafo, possui o seletor P, né, possui três propriedades, né? Cada propriedade, né, ela possui uma chave, que é referente aí ao nome da esquerda, e o valor referente a o eles podem ser nomes primitivos, né, de cores, né, por exemplo, red, igual eu expliquei, ou então pode ser também um valor hexadecimal, né, aqui também é aceito, né, por exemplo, 00, FF00. Seria a cor verde, por exemplo, né? Ou eu posso pegar a cor vermelha aqui, eu pego a cor vermelha aqui, posso usar também, né? O valor hexadecimal aqui, né? Então, eu tenho aqui três propriedades, né? E expliquei a parte dos seletores aí. Perfeito? Então, dando continuidade aí, pessoal, eu expliquei então os seletores de elemento, né? Que basicamente eles vão selecionar um determinado elemento e aplicar, né, diferentes propriedades aí, né, de forma a personalizar aí um determinado elemento específico, tá bom? Só que tem um porém, o seletor de elemento, ele seleciona apenas, né, um único elemento. Então, o que acontece? A gente fica limitado, né? Porque ele seleciona, na verdade, um único elemento, por exemplo, outras formas de se trabalhar com seletores, né? Que é seletor de união, seletor de classe, seletor de ID. Eu vou explicar esses seletores aí, né? Então, o seletor de união, basicamente, né? É quando eu quero aplicar, por exemplo, né, a mesma propriedade, né, em elementos diferentes, né? Então, eu consigo agrupar, né? Então, a ideia é que eu consigo centralizar essas propriedades, né, de forma a agrupá-las, né, e compartilhar aí as mesmas propriedades, né, para elementos diferentes. Não sei se ficou claro aí a minha explicação, não sei se vocês conseguiram entender. Mas eu vou dar um exemplo aqui, né? Se eu pegar, por exemplo, né, eu vou pegar lá o nosso exemplo CSS, né, da aula anterior, ao invés de criar um P aqui, né, eu vou falar o seguinte, vou dizer que a div, vou criar uma div, então vou introduzir um novo conceito agora, que é usando a tag div, né? A tag div, pessoal, ela nada mais é do que uma região, tá bom? Um container, como se fosse um container, né? Então, ela é uma região específica, né, que eu vou personalizar conforme a minha necessidade, tá bom? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui a minha div, né, e
Eu vou colocar aí, posso colocar dentro da div, né? Posso colocar qualquer conteúdo aqui dentro dessa região, né? Somente para poder ilustrar aí para vocês, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Eu posso colocar aqui um P mesmo, né? Um ORE, né? E aí, só para poder ilustrar aí para vocês, né? A aplicação aí do seletor de união, né? Então, eu posso dizer que, aqui no caso, né? Posso dizer que o P, vírgula, div, né? Ou seja, eu estou agrupando. Então, a vírgula, ela indica que eu estou agrupando os elementos que eu quero, né? Então, o seletor de união, ele vai agrupar aí elementos que possuem aí o que devem ser aplicada, né? A mesma ou as mesmas propriedades, né? Uma ou mais propriedades de forma compartilhada, né? Então, eu posso dizer assim, por exemplo, né? Que o color deles vão ser, sei lá, posso colocar FFF, tá bom? Lembrando que aqui, né, o hexadecimal ele pode ser composto também por 3 valores, né? E aí ele fica numa cor mais, eu tenho um nível, né, de uma gama de cores, né, combinação de cores muito menor de quando eu trabalho ali, por exemplo, com 6 dígitos, né? Quando eu trabalho com 3 dígitos, né, a minha capacidade de representar as cores, ela reduz, mas é uma outra forma de se trabalhar também com cores em hexadecimal, tá bom? Ou eu posso trabalhar também com RGB, né? Aí o RGB eu faço o seguinte, RGB, né? E aí eu coloco os níveis de vermelho que eu quero, né? Por exemplo, sei lá, 40, né? Coloco aqui o green aqui, coloco, sei lá, 60 e o nível de azul eu coloco, sei lá, 95, por exemplo, né? Então aí eu tenho uma cor que é uma mistura, né, dos níveis de 40 de vermelho, R, né, que é red, G de green e B de blue, né? Então eu tenho uma cor meia roxa, meia azulada, na verdade, né? Então, eu coloco assim uma cor, né? Então, posso trabalhar com diferentes formatos de cores aí, né? Então, eu não vou manter o, o FFF, que é mais simples aqui para nós, tá, pessoal? Então, eu tenho aí a cor, né? Posso colocar também um background aí, o background colocar na cor red, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Na hora que eu for executar a nossa página, né? O que vai acontecer aí? Na hora que eu abrir a nossa página, deixa eu vir aqui, só para poder abrir ela. Vou lá acessar o conteúdo, exemplos PW1. Aí eu coloquei aqui exemplo CSS, né? Então, vou abrir aí o exemplo CSS, deixa eu só fechar o navegador, o Mozilla, né? Que ele vai abrir aqui no Mozilla, não queria que ele abrisse no Mozilla, né? Acabou que ele vai atualizar aqui o Mozilla para depois abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo Google Chrome. Pronto. Então, aqui, né, eu coloquei, deixa eu voltar aqui nas propriedades, né, coloquei aí, então, que todos os P's vão ter o background tal, né, com essa cor, né. E aí também, pessoal, cabe ressaltar aí, né, o que acontece, né, eu tenho aqui, o que acontece, né, eu tenho aqui o P, né, ele foi definido com essas propriedades aqui, deixa eu voltar, opa. Ele foi definido com essas propriedades aqui, né? Então, eu tenho aí a prevalência aí no caso, né? Porque o que acontece? Eu tenho repare, eu tenho dois seletores para o parágrafo, né? E um está aplicando uma cor vermelha, né? E então, se eu fizer isso aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer, né?
ele vai... O que vocês acham que ele vai acontecer, né? Ele vai inverter, como eu inverti a ordem, né? Antes o P estava lá para cima, né? Agora o P está aqui embaixo. O que vocês acham que vai acontecer na hora que eu executar aqui, então, ó? Realmente ele fez meio que ele meio que, né, ele meio que fez uma união aí, né, das propriedades, né? Então, se eu colocar aqui, vamos supor uma cor, sei lá, uma cor diferente, uma cor preta aqui, vamos colocar uma cor preta, 00000. Então, aqui, o que vai acontecer, né? Quando eu atualizar, ele vai pegar uma cor preta aí nos parágrafos, né? Mas ele vai manter o background aqui, né? Então, ele vai aplicar, né? Ele vai fazer, como eu estou falando que é uma união, né? Ele vai continuar mantendo os valores, né? Anteriores e vai unificar aí, né? Os valores, né? As propriedades, quer dizer. Então, ele vai fazer uma junção do que tem aqui, né? Com o que está aqui, tá bom? Repare que a cor, é nesse ponto que eu queria entrar em detalhe com vocês. A cor anterior, né? Ou seja, se eu comentar aqui, né? Lembrando que o CSS aí ele vai comentar com asterisco, barra e barra, asterisco, asterisco, barra, né? Então, vamos supor que eu comente a cor aqui, né? Vou deixar uma outra cor mais visível aqui, é o branco, né? Já está ali o FF. Deixa eu fechar isso aqui. Então, o que vai acontecer? É isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Ele vai manter a cor branca, tá ok? No parágrafo, né? Então, se eu descomento aqui, por que que a cor, ela é alterada, né? Isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria entrar em detalhe com vocês. Repare que eu estou usando aí o seletor de união, né? Então, ele vai ampliar aí, né? Ele vai compartilhar as propriedades em comum, que é do P e da div, né? E ampliar as propriedades do parágrafo, né? Ou seja, eu vou ter as propriedades daqui de cima, do parágrafo, e as propriedades aqui de baixo. Só que a propriedade, né? Tem a questão da especificidade, que nós vamos ver na aula de hoje, né? Então, o que acontece? Esse P tem uma especificidade, quando a gente passa o mouse, ele tem lá Selector Specificity 001, né? E aqui também ele tem a mesma, o seletor com a mesma especificidade, 001. Né? Então, como eles têm as mesmas especificidades, o que vai acontecer? Prevalece sempre o que vier por último, né? Então, como o CSS vai ser lá, ele vai ser interpretado ali pelo navegador, né? Ele vai aplicar o color na cor branca e o background na cor vermelha. Só que no momento da interpretação pelo navegador, né? Ou seja, o CSS vai ser interpretado ali pelo navegador. A partir desse momento na linha 22, ele vai ver que tem um outro P, né? Ou seja, com a mesma especificidade, e aí ele sobrescreve, tá bom? Então, se eu trocar a ordem aqui, né? Que cor que vocês acham que ele vai vir agora, o parágrafo, se eu trocar a ordem, né? Então, ele deve aplicar a cor preta, né? E a família de fontes da Geórgia, tamanho da fonte 35 pixels, né? Então, quando eu fizer a inversão aqui, ele deve fazer a troca aí da cor, né? De preto para branco, né? Então, vamos voltar aqui. Então, na hora que eu atualizar, ó, ele vai fazer a troca aí de preto para branco, tá bom? Então, essa é mais uma curiosidade aí, né, do seletor de união, né? E agora nós vamos falar aí de classes e ID, né? Então, classes e ID, pessoal, é um dos conteúdos aí muito importante, né, para poder, quando a gente trabalha aí com CSS, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí a questão da união, né? Ele vai fazer meio que uma junção aí, né? Uma união mesmo, na verdade, né? Das propriedades, né? E aqui vier por último, se for o mesmo seletor, sobrescreve a propriedade anterior, né? Se for a mesma propriedade, aqui no caso, coloquei como exemplo a propriedade colo. As outras propriedades são diferentes, então ele vai agrupar aí, vai unificar, tá
bom? Então, essa é a ideia. Então, eu só uso o seletor de união quando eu quero agrupar aí, né, ou compartilhar propriedades em comum entre elementos aí, né, ou entre qualquer seletor, né, eu posso fazer uma união entre outros tipos de seletores também, né, então a ideia é que eu posso fazer a união entre diferentes tipos de seletores e posso fazer também a combinação entre esses seletores, tá bom? Então a gente vai ver aí como fazer essa combinação, né? A gente já viu a parte da união e eu vou passar aqui agora a parte do seletor de classe, seletor de ID, e aí sim a gente vai ver como combinar aí, fazer uma determinada combinação de seletores para, muitas vezes, alcançar um determinado elemento ou personalizar um determinado elemento, né? De forma, obviamente, customizada, né? Para que a gente consiga alterar esse elemento conforme a nossa necessidade, né? E conforme o desenvolvedor quiser, né? Então, pessoal, as classes aqui, o ID, eles vão funcionar da seguinte forma, né? Classes, eu tenho, quando eu trabalho com classes, eu me refiro não a classes aqui igual do Java, não tem nada a ver aqui, tá, pessoal? Classes aqui é um outro conceito, né? E ID é um outro conceito também. Então, ID, né, é um seletor de identificação, né, de uma determinada tag, né? E o seletor de classe também vai agrupar, né, as tags ali que tenham uma personalização semelhante, né? Então, a classe eu vou usar quando eu quero aplicar, né, ao mesmo conjunto de propriedades, né, em um grupo específico de elementos, né? Não sei se ficou claro aqui. Quando eu falo elementos, eu estou me referindo às tags do HTML, né? Então, a classe, né, tem uma principal diferença aí, né, entre classe e ID. A principal diferença é que classe, a gente pode usar a classe de forma repetida, né? Ou seja, eu posso aplicar uma classe em um determinado parágrafo, né? Então, quando eu aplico uma classe em um determinado parágrafo, né, eu estou especificando qual parágrafo eu quero alterar, né, fazer alterações, né, ou personalizar esse parágrafo específico, né? Porque aqui na linha 17 eu pego todos os parágrafos da minha página, né? Mas como que eu faço, né? Como eu não quero alterar todos os parágrafos e quero alterar apenas um único parágrafo específico, né? Então, eu vou lá e posso usar, por exemplo, o seletor de classe ou o seletor de ID. Só que eu só vou usar o seletor de ID quando eu não precisar fazer repetições, porque o seletor de ID, ele é bem específico, né? Ele vai usar um identificador único, né? Ao passo que a classe, ela não possui um identificador único, né? Eu posso pegar essa classe e aplicar diferentes elementos que eu quero manter uma padronização ali, né? Uma padronização de propriedades, né? Ou seja, um estilo semelhante, né? Então, eu vou lá e aplico as classes nesses elementos, a mesma classe nesses elementos, né? Por exemplo, pode ser um P, pode ser uma div, pode ser um span, pode ser qualquer outra tag, né? Então, eu posso aplicar classes, a mesma classe, diferentes elementos, né? Agora, uma vez que eu uso o ID, pessoal, ele tem que ser único, né? Então, ou seja, a diferença aqui, né, como se fosse que a classe como se fosse nomes, né? Por exemplo, existe um Ricardo, existe outros Ricardos, né? O nome ele pode se repetir, né? Ou seja, eu posso aplicar a mesma classe em diferentes elementos, né? Em diferentes tags do HTML. Ao passo que o seletor de ID eu posso usar apenas uma única vez, é como se fosse um CPF, um RG, né? Ou seja, só existe um CPF e um RG por pessoa, né? Então, ou seja, eu só posso colocar um ID e eu não posso repetir esse mesmo ID em outro elemento. Ele vira um identificador específico, né, daquele elemento. Então, essa é uma das principais diferenças aí entre o seletor de classes
né, e o seletor de ID, né, que é o ID é de identificador. Então, quando eu colocar um identificador, vocês têm que tomar cuidado e prestar atenção que é um identificador único, né, não pode se repetir em outros elementos, tá bom? Ao passo que o seletor de classe, ele pode sim se repetir nos elementos, tá bom? Geralmente a gente utiliza o seletor de classe quando eu quero agrupar elementos com características semelhantes, né? E o seletor de ID é quando eu quero algo bem específico ali, né? Que só vai acontecer naquela tag, tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido entender aí a principal diferença entre seletor de classe e seletor de ID. Bom, agora nós vamos ver aqui na prática, né, como que funciona, então, né, esse conceito de classe de ID, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, os parágrafos, né, que eu fiz de exemplo. Vamos supor que no parágrafo 5, né, por exemplo, eu queira usar um estilo diferente dos outros parágrafos, né? Então, eu vou vir aqui, né? Antes de eu, né, criar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no CSS, vou criar um elemento de classe, ou melhor, um seletor de classe. Então, o seletor de classe, né, ele vai começar sempre com o prefixo ponto, né, para informar para o CSS que trata-se de uma classe, né? E aí eu vou colocar aqui depois do ponto, né, o nome da minha classe, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Vamos colocar assim, deixa eu pensar aqui numa cor, pensar numa cor verde, por exemplo, né? Vou pensar numa cor verde. Né? Então, vamos supor que os outros parágrafos estão na cor vermelha, eu quero que o parágrafo 5 fique com o fundo verde. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a propriedade background, né? Background aqui, vou colocar a cor verde, né? Então, vou colocar aqui 00, FF00, por exemplo, né? Uma cor verde. Então, quando eu atualizar aqui, não vai acontecer nada, né? Porque eu criei um seletor de classe, né? Lembrando que seletor de classe sempre começa aí com o prefixo ponto, né? Então, como eu criei um seletor de classe, para eu poder utilizar essa classe verde, né? Eu tenho que colocar aqui no parágrafo que eu quero, né? O atributo class, né? E aí eu falo qual a classe que eu vou usar nesse parágrafo, né? Então, eu vou falar que é a classe verde. Né? Então, a partir desse momento, quando eu atualizar aqui a página, ó, ele vai alterar aí a cor de fundo do parágrafo 5, né? Então, eu posso aplicar também, por exemplo, né, no parágrafo 7, né? Posso vir aqui e fazer o class verde. Né? Então, ele vai alterar o 5 e o 7, por exemplo, né? Então, como eu salvei, na hora que eu atualizar, ó, ele altera os dois parágrafos. Então, eu consigo aplicar, né, em mais de um parágrafo a classe, inclusive em outros elementos que eu precisar, né? Inclusive, na div aqui também eu posso vir aqui e aplicar um class verde, por exemplo, né? Só de teste, né? Então, ó, só que a div tem uma questão aí que a gente vai ver por que não ficou verde aqui o fundo, né? Deixa eu voltar aqui. A div está com background red, né? Especificidade 1. E o background verde aqui, né? Então, nós vamos ver aí porque que não mudou, né? Não aplicou aí no caso da div, né? Class verde não aplicou o estilo verde, tá bom? Enquanto isso, deixa eu explicar aqui então a parte do
Deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Posso pensar assim, último parágrafo, vamos colocar assim, último parágrafo, tá bom? Então, aqui eu vou aplicar usar um seletor de ID para poder aplicar determinadas propriedades aqui no último parágrafo, tá bom? Então, só de exemplo aí, eu vou colocar no último parágrafo, eu vou colocar um border de 3 pixels. Então, aqui eu tenho a parte de bordas, né? Eu estou mostrando essa parte de bordas, pessoal, mas tem uma aula também para poder falar da parte de bordas, né? Então, já adiantando aí o assunto, né, da parte de bordas, eu posso ter, aqui no caso, a espessura da minha borda, né, que é de 3 pixels, ela vai ser do tipo sólida, né, pode ser também do tipo tracejada, né, que aí é dotted, tá bom? Então, assim, tem vários tipos de bordas, né? Então, aqui eu vou colocar a espessura, o primeiro valor, vou colocar que ela é sólida, né, ou seja, contínua, não é espaçada, não tem tracejado nenhum, ela é sólida, e vou colocar, por exemplo, na cor blue, por exemplo, né? Então, eu venho aqui no exemplo CSS e coloco aqui no último parágrafo, né, o ID, né? Então, ID, último parágrafo, tá bom? Lembrando que eu não posso usar mais esse ID em nenhum outro lugar, tá bom? O ID não se repete. Eu não posso vir aqui, até na teoria, até poderia colocar aqui, né? Mas o ideal é que o ID, uma vez que você usou ele, você não reutilize ele, tá bom? Então, essa que é a ideia, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu atualizar aqui, ó, né, ele vai ficar aí o último parágrafo com uma borda azul, né? Então, por quê? Porque eu apliquei aqui um seletor de ID, né? Apliquei uma borda no último parágrafo, né? Eu poderia colocar, inclusive, né, vamos supor que no parágrafo 3, né? Eu posso colocar aqui ID, né, e colocar assim, último parágrafo, copiar aqui, né, aqui no parágrafo. Então, quando eu salvar e executar, ele vai colocar aí também nos dois, tá bom? Mas, o que acontece? O ideal aqui, né, quando a gente usa ID, é que não duplique esse ID, né, ele seja um identificador único. Até mesmo porque, quando a gente for trabalhar lá na programação Web 2, vocês vão conseguir entender melhor por que a gente não deve fazer essa duplicação aqui do ID, tá bom? Porque a gente vai selecionar um determinado elemento específico por meio desse identificador único, né? Um identificador único. Então, como é um identificador único, eu não posso ficar duplicando ele aí, né? Até funciona, mas o ideal é que a gente não faça isso, tá bom? Porque não é uma boa prática de se fazer isso, tá bom? Então, eu vou deixar o ID de último parágrafo apenas para o último parágrafo aí, tá bom? Então, eu tenho aqui, né, os seletores aí que eu expliquei, né? Seletor de classe e de ID, né? Então, eu tenho aí os principais seletores aí, né? E eu posso também, né, fazer aí, por exemplo, uma combinação, né? Vamos dizer assim, eu posso combinar aqui, né? O seletor de classe mais, ou melhor, seletor de elemento mais classe, né? Então, eu posso fazer uma combinação aí também, né, desses seletores aí. Então, como que seria aí, por exemplo, né? Vamos pensar aqui, eu posso colocar aqui P, né? Eu quero pegar um parágrafo que contenha, por exemplo, né? A classe azul, por exemplo, né? Posso colocar assim, azul, né? O parágrafo que contiver a classe azul, né? Estou sendo mais específico, eu vou colocar aí uma borda, né? Um border de 1 pixels, por exemplo,
de um pixel e solid, né? E coloco aí, sei lá, aí eu vou colocar, posso colocar aqui blue aqui, né? Então, uma outra borda aí, o último parágrafo, ao invés de ser borda azul, vou colocar, só para poder deixar diferente, eu vou deixar como yellow aqui, tá bom? Só para poder ilustrar aí. Então, o parágrafo que tiver, né, ou seja, a classe azul, né, consigo especificar, quero parágrafo com a classe azul, né? Então, como eu não coloquei nenhuma classe azul em nenhum parágrafo, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, no parágrafo 8, né? Então, eu vim aqui class, né, azul. Então, eu vou especificar ainda mais, né? Quando eu tenho aqui ponto verde, né? Então pode ser qualquer elemento, pode ser uma div, pode ser um p, pode ser um span, pode ser um H1, H2, né? Pode ser qualquer tag. Não sei se vocês conseguem me entender, né? Qualquer tag que possua, né, a classe verde. Aqui, no caso, estou especificando. Então, apenas, né? Ou seja, apenas o parágrafo que contém aí, né, a classe azul. Estou especificando ainda mais. Repare que aqui a especificidade dele, né, ou seja, a especificidade de uma classe, né, ela tem o valor 010, né, ao passo que quando eu uso uma combinação, né, de seletor aí de elemento com seletor de classe, e eu passo o mouse aqui por cima, né, eu vou ter uma especificidade maior, né, vou ter 011, né, então é como se fosse aqui, né, só para vocês poderem entender, como se fosse um valor 11, né, não é 11, mas só para vocês poderem entender, né, de uma forma mais simples, como se fosse um valor 11, é maior do que 10, tá bom? Então seria mais ou menos, fazendo uma analogia, seria essa a ideia, né? Então, eu tenho a especificidade aqui, né? E ela geralmente possui esses valores, esses três valores aqui, né? Então, 11 é maior que 10, né? Então, por exemplo, se eu pegar, né, aqui no caso, o seletor de classe, né? Se eu vou pegar um exemplo aqui, né? Deixa eu mostrar aqui antes. Seguinte, então ele vai pegar o parágrafo 8 e aplicar aí essas propriedades aqui, né? Parágrafo 8. Então, parágrafo 8 ele aplicou, é uma borda bem fininha, né? Bem fininha, azul aqui, conforme vocês podem ver, tá bom? E aí eu alterei aqui para a cor amarela, né? A borda do anterior, para poder não precisar ficar igual. Inclusive, eu posso aumentar a espessura aqui, colocar 3 pixels também, para vocês poderem entender melhor aqui, ó, né? Então, o que acontece, né? O que eu estou querendo dizer, né? Eu poderia, inclusive, né? Como aqui está o P está maior, né? Então, na verdade, eu consigo aplicar também, né? Mais de uma classe aí também, né? No nosso elemento, né? Consigo aplicar aí mais de uma classe, né? Eu posso aplicar aí, por exemplo, classe verde, né? E aí, para isso, eu vou usar aqui, né? Uma outra classe chamada azul, por exemplo, né? No parágrafo 5 aqui, verde e azul, né? Então, eu estou dizendo que o parágrafo 5 ele possui a classe verde e a classe azul, né? Então, qual classe aqui, na verdade, vai prevalecer, né? A verde ou a azul, né? Então, vamos verificar aqui o que acontece. Que no parágrafo 5 prevaleceu, então, né? O que tem aí a borda azul, né? Por quê? Aqui eu tenho um seletor mais específico, né? Que é um P ponto azul. Aqui pode ser qualquer tag com a classe verde. Então, a especificidade dele é menor, tá bom? Então, eu consegui mostrar aqui, né, que eu posso aplicar, então, dois tipos de classes, né?
e dois tipos de classes, né, no mesmo elemento, né? Então, essa que é a ideia aí. Não sei se ficou claro aí para vocês, pessoal, mas eu tenho a possibilidade também, né, de fazer o seguinte, né, criar uma tabela. Na verdade, a ideia da especificidade, né, quando a gente trabalha aí com especificidade, é trabalhar com essa tabela de, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir uma aba aqui, deixa eu colocar aqui planilhas, planilha do Google, só para poder ilustrar aqui como que funciona aí, né, a questão da especificidade aí no CSS, tá bom? Então, eu vou vir aqui para a planilha, né, vou criar uma planilha em branco, perfeito? Vou criar aqui uma planilha em branco e vou trabalhar com a questão da especificidade. Mas antes de eu mostrar aqui, deixa eu até colocar o título aqui, especificidade, né, do CSS, tá bom? Então, eu vou explicar melhor o formato de tabela, que vocês vão conseguir entender como que funciona essa questão da especificidade aí no CSS. Bom, então eu mostrei aqui, né, que nós temos aí o seletor de união, né, que eu posso compartilhar propriedades em comum, né, e fazer uma união entre as propriedades com o mesmo elemento, né. Posso ter o seletor de classe, que é quando eu quero agrupar, né, elementos com características semelhantes. Tem o seletor de ID, né, o seletor de ID ele é um identificador único, né, então, ou seja, como eu coloquei aqui o último parágrafo, então a ideia é que eu aplique esse seletor de ID, por exemplo, né, apenas no último parágrafo aí da minha página, tá? Então, esse é um exemplo de seletor de ID, né? Então, inclusive, eu posso usar esse seletor de ID, né, também em qualquer elemento, né? Agora, eu posso também falar que eu posso procurar, por exemplo, né? Mas, assim, não tem necessidade aí, né? Por exemplo, de eu especificar aqui, né? P, né? Jogo da velha, último parágrafo, igual eu fiz aqui no azul, né? Então, eu quero um parágrafo que tenha um identificador, último parágrafo, tá? Então, aqui não tem necessidade de fazer isso, né? Até porque a ideia é que ele seja único, tá bom? Já a classe, né, eu tenho aí, se eu não colocar o P, eu posso aplicar ele em qualquer elemento, em mais de um elemento, né? A ideia é que eu consiga, quando eu tenho que aplicar características semelhantes em vários elementos, eu vou usar a classe, né? Agora, quando eu tenho que aplicar características específicas em um determinado elemento, né, e eu quero diferenciá-lo dos outros, né, e ele vai ser único assim, aí a ideia é que eu utilize apenas o ID, né? Diferente da classe aí. Então, eu mostrei esses seletores e mostrei a combinação deles, né? Então, aqui no caso, seria o P, eu estou usando um seletor de elemento agrupado aí, né? O combinado aí com o seletor de classe, né? O P é um seletor de elemento e a ponto azul é uma classe, né? Então, eu estou combinando seletor de elemento com seletor de classe, tá bom? Então, eu combino aqui dessa forma aí. Agora, existem também outras formas aí da gente poder trabalhar aí com o CSS, né? Então, existe também, né, o seletor de, de herança, né? Na verdade, assim, eu posso fazer, né, uma hierarquia, na verdade, né? Como se fosse um seletor de herança, né? Como que eu falo aqui, no sentido assim de que eu posso ter, por exemplo, né, um div, né? Posso colocar ali um div, um p e um a. O que isso significa, né? Quando eu fizer isso, né, eu quero colocar, por exemplo, a cor deles, né? Color da fonte. Vou pegar uma cor diferente aqui.
Royal Blue, por exemplo, né? Então, vamos supor, o que eu quero dizer com esse seletor aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Esse seletor, pessoal, ele possui três elementos. O que isso significa, né? Repare que quando eu passo o mouse, ele já mostra meio que uma estrutura. Tá vendo ali, ó? Tem uma div, né? Ou seja, eu quero aplicar essa propriedade, né? Em em todos os links, né? Que estão dentro de um parágrafo e, consequentemente, dentro de uma div. Consegue entender? É um nível de descendência aí, né? Então, eu vou aplicar essa propriedade quando eu encontrar um link, né? Ou seja, um A que esteja dentro de um P e, consequentemente, dentro de uma div, né? Igual está mostrando aqui, ó. Então, tem uma div mais externa, dentro de uma div vai ter um P, né? E aqui pode ter, reticência representa aí outros elementos, né? Entre a div e o P e o link, né? O meu link A. Então, o que quer dizer? Vou aplicar as propriedades nesse elemento A, tá bom? Então, isso que significa a linha 43. Então, é um seletor aí de herança, né? Que trabalha aí a parte de descendentes e ascendentes aí na árvore do HTML. Então, para ilustrar esse exemplo, né, eu vou criar aqui a div, a nossa div, né, e dentro do, deixa eu até apagar aqui por enquanto, depois a gente vai voltar nessa questão aqui. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui dentro desse parágrafo, qualquer lugar aqui, só um link para poder ilustrar aí para vocês. Né? Eu vou colocar um link aqui do IF de Minas mesmo, né? Então, eu vou colocar assim, HTTP, né? Lembrando que tem que ser a URL completa, né? pcs.ifsudminas, ifsudminas.edu.br, perfeito? Então, eu vou colocar um target aqui, target blank, né? Target blank, perfeito? E vou colocar aqui ifsudminas, o link, tá bom? Perfeito. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou aplicar o que? A cor Royal Blue, né? Eu posso até colocar uma cor diferente. Deixa eu pensar aqui numa cor diferente. Posso colocar um... Deixa eu pensar aqui. Um vermelho. Vou pensar aqui numa cor aqui mais assim. Vou pegar essa cor aqui. Perfeito, vou pegar essa cor verde mais claro aqui. Então, ele vai chegar, né, ele vai aplicar essa cor aqui RGB, né, com nível de vermelho, verde e azul, né. Então, eu tenho aqui os níveis de RGB, eu vou aplicar esse verdinho aqui no link A, né. Então, quando eu executar aqui, deixa eu abrir aqui. Interessante, acho que ele fechou aqui. Bom, deixa eu abrir aqui de novo. Ele vai aplicar ali, tá vendo? Ó, a cor que eu coloquei lá, né? Ele vai colocar por quê? Porque esse link ele está dentro de uma div, que é essa região toda vermelha aqui, né? E dentro da div eu tenho um parágrafo, que é do Loren Y, e dentro desse parágrafo eu possuo um link, né? Então, ou seja, ele aplicou, né, essas propriedades aqui, como no caso aqui eu tenho apenas uma única propriedade, ele aplicou apenas essa propriedade aonde? No elemento A, que está dentro de uma P, e, consequentemente, dentro de uma div. Então, esse espaço, né, ele representa aí um elemento dentro do outro, né? Então, essa que é a ideia aí do seletor aí de herança aí, né? Então, essa é uma outra forma, né? Então, vamos fazer o seguinte agora, né? Agora a gente vai preencher aí, né? Essa tabela que eu comentei com vocês aí,
né? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui, preencher essa tabela aqui. Vamos preencher essa tabela, né?